Saudações, irmãos em Cristo, sejam bem-vindos na Academia do Estudante e Pregador. Que alegria podermos juntos aprofundar nossa compreensão sobre a rica revelação presente na história de Gideão e os sinais do velo de lã. Hoje, nosso foco será o relato de Gideão, especificamente o sinal do velo de lã, que nos oferece uma rica lição sobre a revelação de Deus e a condição da humanidade diante da lei. Amados, devemos notar que em Juízes 6:30 e 6:40 encontramos Gideão pedindo a Deus um sinal. Ele diz: se realmente vais libertar Israel pela minha mão, como prometeste, eis que estou pondo um velo de lã na eira. Se houver orvalho no velo, e em toda a terra estiver seca, então saberei que me haverás de libertar. Preste muita atenção, porque tocarei vários elementos proféticos e revelação. Vamos notar que esse sinal do veló de lã é profundo e cheio de significados proféticos. Antecipo dizendo que estou na academia de estudantes e pregadores, estarei a usar um sentido profético. Ok, que Deus nos abençoe. Vamos prosseguir. Gideão estava buscando confirmação de Deus. E o método que ele escolheu não foi por acaso, isto é uma profecia. O veló de lã que retém o orvalho enquanto a terra ao redor permanece seca é uma poderosa imagem que nos remete ao tempo da lei. A terra seca representa a condição da humanidade sob a lei de Moisés. Vamos abrir um parênteses para o tempo em que estas coisas estão a decorrer. Esse chão seco ou terra seca é entendido como a condição do ser humano sob a lei de Moisés, que, como mencionado, a lei era santa e justa, mas não tinha o poder de transformar a natureza humana. A lei, ao contrário do orvalho, não trazia a renovação ou transformação interior do coração humano. Ela era como um externo, uma orientação dada por Deus, mas não era suficiente para curar ou regenerar o coração das pessoas. Ela mostrava o que era certo e errado, mas não fornecia a capacidade de cumprir perfeitamente suas exigências. Não vos preocupem, farei vários episódios para explicar o veló de lã. Irmãos, a lei, embora santa e justa, não tinha o poder de transformar o coração humano. Ela apontava para a necessidade de um redentor, mas não trazia vida, e este redento é Jesus Cristo. Assim, sendo o orvalho que se retém no veló de lã, simbolizava a revelação, a graça e a misericórdia de Deus, que, embora presente, era limitada e não suficiente para trazer verdadeira transformação. Irmãos, quando olhamos para o povo de Israel, vemos uma nação que, apesar de ter a lei, frequentemente se afastava de Deus. Eles estavam distantes de uma plena revelação de sua graça e amor. Profeticamente, este acto mostra-nos o povo como uma terra seca, graças a Deus. Preste atenção. O orvalho que caía sobre o veló de lã era um sinal da presença de Deus, mas a terra ao redor permanecia seca, indicando que a lei por si só não poderia gerar a vida espiritual que tanto necessitavam. Vou entrar na doutrina para exortar o povo de Deus. Aqui encontramos uma conexão importante com o nosso próprio tempo. Vivemos em uma era onde muitos se esforçam para seguir regras e regulamentos, pensando que isso os tornará aceitáveis aos olhos de Deus. Contudo, a verdade é que, sem um relacionamento genuíno com Cristo, essas obras são como um orvalho sobre o velo. Podem ser percebidas, mas não geram vida. É preciso entender que a lei, embora tenha seu lugar, nunca foi o fim do propósito de Deus. Ela foi um preparatório, uma maneira de nos mostrar nossa necessidade de graça. Em Romanos 3:20, Paulo nos ensina que pela lei vem o conhecimento do pecado. Irmão, a lei nos revela nossos erros, mas não pode nos salvar. Somente através da fé em Jesus Cristo podemos experimentar a verdadeira transformação. Ele é a água viva que pode trazer vida onde havia secura. Ele é o cumprimento da lei e nos oferece não apenas orvalho, mas um rio de vida que flui em nós. Quando olhamos para o velo de lã, também devemos perceber que ele nos convida a estar atentos
as revelações de Deus em nossas vidas. Gideão estava buscando uma confirmação e Deus respondeu. Da mesma forma, somos convidados a buscar a Deus com sinceridade e a esperar por sua orientação. Ele deseja se revelar a nós, mas precisamos estar dispostos a ouvir e a agir com fé. O que podemos aprender com o sinal do véu de lã é que Deus é fiel em suas promessas. Ele não nos deixará sem resposta quando buscamos com o coração sincero. Como Gideão, podemos ter dúvidas e medos, mas Deus nos encoraja a trazer essas preocupações a Ele. Ele quer que confiemos em sua direção, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Por fim, o sinal do velo de lã também nos ensina sobre a importância da obediência. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Gideão não apenas pediu um sinal, ele estava disposto a agir com base na revelação que recebeu. Após o orvalho cair sobre o velo e a terra permanecer seca, Gideão tomou coragem e seguiu em frente com a missão que Deus lhe confiou. A obediência é a resposta adequada à revelação de Deus em nossas vidas. Quando Deus fala, devemos estar prontos para agir, mesmo que as circunstâncias pareçam impossíveis. Queridos irmãos e irmãs, à medida que refletimos sobre o velo de lã e o orvalho que Deus fez cair, lembremos que Ele nos chama a uma vida de fé, confiança e obediência. Não somos mais apenas servos da lei, mas filhos e filhas do Rei, chamados para viver em liberdade e graça. Que possamos nos permitir ser transformados pela revelação de Deus em nossas vidas e estarmos prontos para agir segundo sua vontade. Em conclusão, que o vélo de lã nos lembre da nossa necessidade de Deus e da sua revelação em nossas vidas. Que possamos sempre buscar a Ele, confiando que, assim como fez com Gideão, Ele também nos dará os sinais e as confirmações de que precisamos para avançar em nossa jornada de fé. Amém. Amados irmãos em Cristo, chegamos ao final de nossa jornada de estudo sobre os sinais do vélo de lã e a transição da lei para a graça. Através dessa rica passagem bíblica, pudemos aprofundar nossa compreensão sobre a obra redentora de Cristo e a transformação que Ele opera em nossas vidas. Querido irmão, não, você foi edificado pela nossa reflexão sobre a história de Gideão e os sinais do velo de lã. Que tal aprofundarmos ainda mais nossos estudos bíblicos? Compartilhe este post e convide outros irmãos para juntos crescermos na fé. Para mais materiais de estudo, entre em contato comigo, WhatsApp 930 180 e 2754 ou 920 e 590 e 290 e 966. Estudo bíblico e crescimento espiritual, irmão Times. Que Deus abençoe grandemente seu ministério